Com alegria, mais uma vez, podemos estar prestando esse culto ao Senhor no meio de semana. Que Deus possa receber esse culto e também nos abençoar. Que você também tenha sua vida abençoada pela essa alegria que nós temos continuamente de estarmos em culto diante do nosso bendito Deus. O Salmo 42, versículo 8 diz assim: Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Irmãos, esse versículo fala sobre a continuidade do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Durante o dia, o Senhor está conosco, derramando a sua misericórdia e o seu cuidado. E à noite, Ele está conosco através do nosso louvor, da nossa oração que prestamos a Ele. Como é bom estar sempre na presença do Senhor, mas também como é bom contar sempre com a presença do Senhor conosco. Vamos orar, vamos ter essa palavra de oração inicial. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu estás sempre conosco. Em cada momento do nosso dia, desde quando acordamos até o momento que vamos nos deitar, Tu estás nos abençoando. A Tua misericórdia tem sido renovada sobre nós. A Tua graça tem nos sustentado. Senhor, nós reconhecemos isso. Por isso, agora sim, receba o nosso louvor. Também, ó Deus, nós queremos estar na Tua presença em agradecimento ao final do dia. Que nós não encerremos o dia sem reconhecermos que a Tua mão estava operando em nossas vidas e sobre as nossas vidas. Obrigado por isso, ó Deus. Receba esse culto que estamos prestando a Ti, em honra e glória ao Teu bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos exultar em Cristo. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus, o Senhor. Vamos nos alegrar na salvação que temos em Cristo. Vamos nos alegrar na pessoa de Jesus em nossas vidas e naquilo que Ele significa para cada um de nós. Louvemos então com esse hino.
Vamos ter agora, irmãos, o nosso momento de intercessão. Vamos orar por aqueles irmãos enfermos, não é? Que nós sempre temos lembrado os nomes deles, que estão lutando com uma questão de saúde. Irmã Dora, irmã Janaína, irmã Lourdes, Anacleta, Jaqueline, Rosilane, irmã Ingrid, irmã Silene, Genaína, Antônio, Marinete, Docelina, irmã Ivanilda. Vamos se lembrar sempre, irmãos, desses nomes em nossas orações, alguns aguardando exame, outros fazendo tratamento já prolongado, já há muito tempo, outros aguardando cirurgia. Vamos pedir a graça do Senhor sobre essas vidas. E também nós vamos fazer alguns outros pedidos que chegaram até nós, e pedidos necessários, pedidos gerais, que têm a ver com o nosso tempo. Vamos orar então. Senhor, mais uma vez, estamos nos colocando diante do Teu trono para interceder por algumas situações, ó Pai. Em primeiro lugar, todos esses irmãos que nós mencionamos, os nomes aqui. E também aqueles que nós não mencionamos, membros da igreja, ou outras pessoas que estão assistindo, ó Pai, esse vídeo, que a Tua bênção, que o Teu cuidado, que a Tua provisão, que a tua ação sobrenatural esteja intervindo sobre cada situação, trazendo o remédio adequado, o tratamento adequado, a cura no tempo certo. Quem sabe alguns desses serão curados porque Tu decidistes lá no Teu coração, dentro dos Teus propósitos soberanos, curá-los, ó Pai, com apenas uma determinação Tua. Ó Senhor, mas nós viemos aqui para colocar essas vidas em Tuas mãos. Nós estamos diante de Ti para colocar cada uma dessas vidas em Tuas mãos. Ajude, abençoe cada uma. Também, ó Deus, nós pedimos pelas atividades da nossa igreja nesse mês que está se iniciando. Que todos os cultos, que todos os encontros, que todos os estudos bíblicos sejam para glória do Teu bendito nome, edificação do Teu povo e proclamação do Evangelho de Cristo. Que Tu te agrades com o nosso louvor. Que o povo compreenda a necessidade de uma vida mais próxima de Ti. Venha renovar as convicções dos membros dessa igreja. Venha trazer outras convicções, mas venha avivar, ó Pai, esses corações por uma vida mais santa, uma vida mais piedosa. E que também, ó Deus, através dessas atividades, muitos venham conhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida, tornando-se então discípulos do Mestre. Ó Deus, venha abençoar cada uma dessas atividades que nós teremos ao longo desse mês. Também, ó Deus, nós pedimos por aqueles irmãos e irmãs que irão retornar os seus estudos já na próxima semana. Senhor, que a Tua bênção, que a Tua direção, que o Teu cuidado esteja sobre eles também. Que aquele tempo seja bem aproveitado por eles para o aprendizado, para o desenvolvimento intelectual, social, ó Deus, para que assim eles possam melhor, mais ainda, ser usados por Ti. Ajude-os, ó Deus, nas dificuldades, nos desafios que têm, no entendimento dos conteúdos, ao fazer os trabalhos, os deveres, ó Deus, que Tu dê condições e venha abençoar cada um a vencer cada uma dessas etapas e cada um desses desafios que vão surgindo. Tome-os, ó Deus, debaixo também da Tua graça e da Tua condução, ó Pai. Lembramos agora, Senhor, do nosso país, da economia do nosso país. Quando tomamos ciência de que muitas empresas estão pensando em demitir funcionários devido à queda do consumo, ó Pai. Empresas de eletromecânica, confecções. Senhor, pedimos, ó Deus, que Tu venhas ajudar-nos, que Tu venhas abençoar a nossa nação,
que tu venhas dar sabedoria aos nossos dirigentes, integridade e honestidade, para tomar as decisões certas, e assim o nosso povo não vir a sofrer economicamente, ó Pai, que a carência, que a falta de emprego, ó Pai, não venha tomar conta da nossa nação, não venha se disseminar dentre o nosso povo, ó Pai. Que a pobreza não venha aumentar, que a falta de recursos não venha faltar nos lares, ó Pai. Oh, meu Deus, essa situação. Precisamos realmente de Ti. Sabemos que qualquer mudança que possa haver tem que vir do alto, precisa vir de Ti, como fruto da Tua graça sobre a nossa nação, ó Pai. Por amor ao Teu povo que está espalhado em todo canto desse país. Venha ajudar a nossa nação nessa questão, nesse problema econômico que estamos enfrentando. Também, ó Deus, viemos pedir pela Tua igreja, ó Pai. Aliás, pelas diversas igrejas. Quantos falsos pastores, quantos lobos transvestidos de cordeiros, quantos falsos mestres, quantos falsos profetas têm ensinado doutrinas erradas, teologias erradas têm sido apresentadas, ó Pai. Isso tem desvirtuado a fé do seu povo, porque uma fé baseada numa doutrina errada é uma fé deturpada, não é do teu agrado. Tu não atendes, tu não ouves um coração que está numa prática errada de fé. Ajude, Deus, venha abençoar o nosso povo. Que esses falsos obreiros, eles sejam revelados. E que as igrejas tenham coragem de afastá-los dos seus meios, preservando assim a sã doutrina. Mas quantas pessoas estão se levantando para levar o nosso povo ao engano, pregando prosperidade financeira, prosperidade emocional, afetiva, mas não pregando o verdadeiro evangelho, oferecendo ao povo bênçãos materiais, bênçãos psicológicas, psíquicas até, mas não apresentam a real salvação que é em Cristo e tudo aquilo que Cristo pode fazer na vida das pessoas. Ó Deus, venha cuidar do nosso povo. Como que o nosso povo está doente. Como que o nosso povo, como que o povo evangélico está carecente de uma intervenção tua, uma intervenção de juízo, afastando esses falsos pastores no meio do rebanho. Por favor, venha ajudar e venha nos socorrer. Também, ó Deus, colocamos as situações das diversas tragédias climáticas que estamos tendo nesses últimos meses, ó Pai. Senhor, sabemos que muitas dessas tragédias são efeitos do pecado. O pecado do passado, o pecado desde Adão e Eva, que afetou a natureza, mas também o pecado do presente, do homem que não preserva o meio ambiente, não cuida da natureza e o planeta está reagindo de forma devida. Senhor, venha ajudar-nos. Quantos estão sofrendo, ó Pai, com isso? Venha socorrer, venha estender a mão, ó Pai, para cada família, para cada pessoa que está perdendo a sua casa, está perdendo familiares, ó Pai. Ó Senhor, venha intervir, por favor. Nós clamamos por misericórdia. Senhor, sê misericordioso para conosco. Continue, ó Deus, nos conduzindo nesse culto, porque o nosso maior desejo é orar aquilo que Tu queres que nós oremos, é cantar aquilo que Tu queres que nós cantemos, é ensinar aquilo que Tu queres que nós ensinemos, para que, ao fim, Tu sejas agradado em tudo. Pedimos a Deus a intervenção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos louvar agora, irmãos, com um canto que diz: Vem, esta é a hora de adoração. Lembrando aquele ajuntamento solene que acontecia no passado, quando o povo, através do soar das trombetas, eram chamados para se reunir, para cultuar o Senhor, muitas vezes para as batalhas, mas que também acontece com a igreja de hoje, quando o povo se reúne para louvar ao Senhor, para batalhar em prol do seu nome através do serviço a Deus. Vamos louvar ao Senhor através desse cântico, conduzidos pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Irmãos, nós vamos começar hoje mais um capítulo de Provérbios, o antepenúltimo capítulo. Né? Estamos quase chegando ao final. Nesse capítulo nós temos pelo menos 8 temas diferentes que vão ser tratados. Então nós vamos trabalhando aos poucos, 3, 4 versículos por dia, até então encerrarmos esses 8 temas que precisamos tratar. O primeiro tema é a respeito da teimosia. A teimosia traz prejuízos. A teimosia traz prejuízos. Leia comigo, então, Provérbios capítulo 29, versículo 1. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O que muitas vezes repreendido endurece a cerviz,
será quebrantado de repente sem que haja cura. Endurecer serviço é o famoso duro de pescoço, né? É aquela pessoa que não abaixa a cabeça, não tem humildade, sempre nariz em pé, quer olhar para frente. E essa pessoa normalmente não é? Essa pessoa normalmente uma pessoa tremendamente teimosa. É aquele que não se dobra por melhores que sejam as correções, os argumentos apresentados, as repreensões, mas essa pessoa não se queda, ela não se deixa dobrar. E o que o texto aqui está dizendo é que essa pessoa teimosa a esse ponto, rapidamente ou repentinamente, ela vai cair em desgraça. Conforme eu disse, ela vai sofrer prejuízo ou prejuízos na sua vida, porque o juízo vai vir sobre ela. Quem não ouve a voz da repreensão, inevitavelmente vai sofrer o chicote do juízo sobre si. A repreensão, irmãos, de imediato, ela sempre vai ter um gosto amargo, sempre vai parecer algo estranho, mas é como se fosse um remédio, né? Quando a gente está com um probleminha de fígado, os mais antigos sabem disso, às vezes a gente vai lá na horta, ou vai no vizinho, ou compra mesmo, e hoje já tem lugar que vende isso, um chazinho lá de boldo e toma. O chá de boldo é amargo, mas que chá maravilhoso, né, irmãos? Então, muitas vezes, a repreensão age como esse tipo de remédio, que é amargo a princípio, mas o efeito é muito importante, é muito necessário. Mas aquele que tapa os ouvidos à repreensão, aquele que fecha o coração, endurece a cerviz, né? Endurece o pescoço, é uma pessoa que está caminhando rapidamente, ligeiramente para a destruição. O teimoso, ele tapa os ouvidos, ele não ouve ninguém. Ele não reconhece nenhuma pessoa com autoridade suficiente ou para indicar-lhe o caminho certo. Então não reconhece pai, não reconhece a autoridade do pai, a autoridade da mãe, não reconhece a autoridade de professores, não reconhece a autoridade de pastor, se caso essa pessoa seja membro de alguma igreja. Não, ele sempre vai agir com aquilo que a sua cabeça determina, lhe manda. E não vai ouvir as orientações, as repreensões, as propostas dos outros, porque ele está tomado por um pensamento fixo. Por isso que eu falo, irmãos, eu falei no início, né? A pessoa que tem essa cerviz dura, né, esse pescoço duro, é uma pessoa altiva, não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa humilde o suficiente para reconhecer o erro, para reconhecer a sua conduta, para mudar a conduta, mesmo sendo repreendido, continua fazendo as mesmas coisas. Irmãos, não poucas vezes eu me sinto lá com alguém, membro da igreja, não membro da igreja, falo, olha, o que você está fazendo não é errado. E a pessoa concorda, sai dali e continua fazendo a mesma coisa. Então, para esse tipo de pessoa, infelizmente, o que vai resultar é desgraça, porque ele está tendo uma conduta errada, não reconhece a sua conduta errada e não tem humildade suficiente para reconhecer isso, e por isso ele está caminhando para sua própria desgraça. Para aquela pessoa que tem esse pescoço duro, não é? Essa altivez, essa falta de humildade,
não tem esperança. É o que a Bíblia fala de coração impenitente. Não se arrepende de nada. Não quer mudar de forma alguma. Ele está determinado a permanecer no seu pecado, ou a pessoa está determinada a permanecer no seu pecado. Então, mesmo que você abra a palavra do Senhor, mostre para ela que ela está errada de acordo com a palavra, ela não vai seguir, porque nem Deus é autoridade sobre a vida dessa pessoa. Ela é Deus de si mesma, ela é altiva, ela tem um coração empedernido, é uma pedra dura, pederneira, não é? É uma pedra extremamente dura. Esse é o coração, infelizmente, desse tipo de pessoa. Não vai ouvir ninguém, nem a Deus. Quantas vezes nós, como pastores, estamos com alguma situação diante de nós apresentamos o fato biblicamente e mostramos para a pessoa que biblicamente aquilo é errado. E a pessoa sai dali, sai do gabinete ou sai do encontro chateada, revoltada, dizendo que não bota mais os pés na igreja, ou então dizendo que está faltando amor nessa igreja, ou então está faltando amor por parte do pastor, e acaba procurando algum outro lugar em que vai encontrar alguém que seja tolerante com o seu erro. É isso. Isso é demonstração de um coração duro, de um coração que não quer mudar, porque somente aqueles que choram pelos seus pecados, conforme Mateus capítulo 5 nos diz, é que serão consolados. Conforme o próprio livro de Provérbios diz, somente aqueles que confessam os seus pecados e os deixam é que alcançarão misericórdia. Então a pessoa precisa se quebrantar, se quebrar diante de Deus, se quebrar diante da repreensão de outra pessoa que repreende biblicamente e reconhecer que o seu erro e voltar atrás na sua conduta. Porque quando a pessoa se recusa a ouvir a voz daquele que se propõe a exortar com amor, né? Exortar biblicamente, quando a pessoa se recusa a ouvir a voz de uma pessoa assim, ela está indo para um caminho que não tem mais retorno. Ele tá indo direto para o abismo, né? E, infelizmente, esse abismo pode ser eterno. Porque, irmãos, eu acredito que uma pessoa continuamente dura no seu coração é uma pessoa que ainda não teve o coração quebrado pela graça. É uma pessoa que ainda não deixou Cristo entrar. É uma pessoa que tem um coração fechado. E ela precisa de salvação. Quem sabe a sua conduta, a sua teimosia presente, esteja simplesmente indicando o tipo de juízo que ela vai ter daqui a pouco, lá na eternidade, infelizmente. E lá na eternidade não vai haver mais retorno de forma alguma. Não haverá mais tempo para qualquer tipo de arrependimento. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, é tempo de se arrepender. Ouça essa palavra. Muitas vezes Deus coloca pessoas para nos apontar nossos erros e nos ajudar a mudar. Muitas vezes Deus nos apresenta a sua palavra para que reconheçamos aquilo que temos errado, reconheçamos o nosso pecado, possamos confessar e pedir o perdão de Deus. Porque senão o que nos espera, o que espera você, se você faz esse tipo de coisa, se você tem esse tipo de atitude, um coração duro, não é? Um pescoço duro, conforme seria a melhor tradução. Se você é esse tipo de pessoa, o que te aguarda são as trevas eternas. Não corra o risco de ter esse juízo depois da sua morte. Desculpa, irmãos, deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Muito bem. Olhe comigo também o versículo 19, que também trata desse assunto, teimosia. Mas aqui está falando sobre o servo, sobre o empregado teimoso. Então, Provérbios 29, versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tem pessoas assim como tem. Às vezes lá o Senhor, né, trazendo para os tempos modernos, o patrão, o chefe, ele fala, faça isso, ou então deixe de fazer isso, muda a sua conduta, não chegue atrasado, não vá tanto no banheiro, não é? Para de ficar conversando o tempo todo, não mexa no celular, tantas coisas que são próprias, né, do ambiente de trabalho, ou impróprias no ambiente de trabalho, e de repente essa pessoa não muda. Aqui tem a ver com aquelas pessoas que realmente têm cabeça dura. Você pode aconselhar, pode advertir, até cansar, mas elas vão continuar praticando a mesma coisa. É o empregado teimoso. Ele não se corrige, mesmo sendo advertido, mesmo sendo exortado, ele não muda a sua postura, mesmo que seja confrontado. Infelizmente, muitas vezes essa conduta acaba levando essa pessoa a perder o seu trabalho, né? Perder o seu emprego, e com isso vai passar necessidades, vai passar uma situação de aperto. Irmãos, interessante que para esse tipo de pessoa que tem cabeça dura, mesmo que você eleve o seu nível de confronto, mesmo que você até aumente o seu volume de voz, mesmo que você procure fazer elocubrações, né? Desenvolver um pensamento mais profundo a respeito da atitude da pessoa, tente alcançar o coração e a compreensão dela, mas ela ainda vai continuar rebelde, porque o coração duro faz com que a pessoa não ouça a orientação de ninguém. Porque na realidade, essa pessoa sabe bem o que ela faz. Não é falta de entendimento, é dureza de coração. Quantos há que sabem o que têm que fazer ou sabem aquilo que não podem fazer? Então não é uma questão de saber ou não, é uma questão de coração fechado, coração que não muda, coração duro de fato. Ainda que ela entenda tudo o que você fale de forma clara, ainda que às vezes até, conforme eu falei ainda há pouco, ela reconheça que está errado, mas ela não vai se desculpar, porque ela, no final das contas, ela não vai obedecer. Ela já tem uma pressuposição interna de não, uma predisposição interna de não obedecer. Ela prefere seguir nessa sua atitude errada do que se curvar humildemente perante a advertência, perante a repreensão, reconhecer o seu erro e tentar mudar, se esforçar o máximo para alterar a sua conduta errada. Irmãos, essas pessoas que são que ficam replicando o tempo todo, essas pessoas que têm esse tipo de atitude, que não ouvem a exortação, elas cedo ou tarde vão passar por alguma situação disciplinar, porque não ouvem, não escutam a voz do ensino, elas vão cedo ou tarde sofrer o prejuízo da sua teimosia. E no caso do versículo 19, aplicando para os nossos dias, tem a ver com um empregado. Conforme eu disse, o prejuízo
que ele vai sofrer ali é de uma possível demissão. E num país em que nós vivemos, possivelmente essa pessoa não vai conseguir um emprego assim tão facilmente, não é? Tão facilmente. Então, a teimosia traz prejuízos, conforme nós vimos agora. Nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar sobre a questão dos governantes, sobre a necessidade de termos governantes justos. Leia comigo o versículo 2, Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Interessante que o salmista, né? Esse salmo, esse salmista, não, perdão, o sábio, esses provérbios, eles foram compilados pelo rei Ezequias. E o Provérbios capítulo 25, versículo 1, diz isso, que eles foram compilados, eles foram juntados pelo rei Ezequias e chegou até os nossos dias. Quem sabe o rei Ezequias, que era um bom rei, ele tenha em mente aquilo que estava acontecendo lá no reino do norte. Ezequias era o reino do sul. O reino do norte estava sofrendo, já havia sofrido invasão e tinha sido levado cativo, justamente pelos maus governantes que o reino do norte teve. Os maus governantes levaram o povo ao pecado, levaram o povo a atitudes erradas, a admitirem deuses estranhos, a se casarem com mulheres estranhas à religião do povo, a verdadeira religião, o verdadeiro Deus, a admitirem práticas estranhas, práticas pagãs, práticas que não eram coerentes com, com o povo de Deus. E com isso, eles sofreram invasão e foram levados cativos. Então o rei Ezequias tem aqui em mente o quão prejudicial é ter um governante injusto numa nação. Interessante que no versículo, no capítulo 11 do livro de Provérbios, diz que quando os governantes, deixa eu usar aqui a linguagem, quando se multiplicam esse tipo de governantes injustos, ou quando o perverso domina, conforme diz na segunda parte do versículo 2, no capítulo 11 diz que o povo se entristece. No capítulo 28 diz que o povo suspira, nós vimos isso no versículo 12. E no versículo 28 do capítulo 28 diz que o povo se esconde, os honestos se escondem. Então, de fato, aqui, o que nós encontramos aqui é que, aliás, o povo suspira, é uma linguagem que nós encontramos aqui no versículo 2, né? Não no versículo 12 de Provérbios 28. No versículo 12, nós encontramos o seguinte: os homens se escondem. E essa ideia também é repetida no versículo 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. E aqui diz que o povo suspira. É aquele suspiro de desânimo, é suspiro de cansaço, é suspiro de falta de perspectiva. Irmãos, o justo e o perverso estão em lados opostos. São figuras conflitantes entre si. Não há como reconciliar o justo com o perverso. Não há como haver algum tipo de aliança, de acordo entre um e outro. Porque quando um justo prevalece, o perverso quando o justo prevalece, o perverso some. Também quando o perverso prevalece, o justo se esconde. O justo some. O justo não suporta
ele não quer participar desse tipo de governo, desse tipo de orientação do povo. A justiça, ela promove a paz. Agora, a perversidade só espalha o terror. Quando um justo governa, a justiça, ela anda de cabeça erguida, a alegria se estampa no rosto das pessoas. Mas quando um injusto, quando um perverso governa, o povo suspira de medo, de receio com aquilo que pode acontecer. A justiça, irmãos, não negocia princípios, não negocia valores absolutos, enquanto que a perversidade, ao contrário, promove a inversão de valores. Não é? Tanto é que algumas coisas no passado que eram certas como erradas, hoje são tidas como boas e até incentivadas. As práticas são incentivadas. Quando o perverso governa, ele não valoriza a família, não valoriza as instituições, ele transtorna a família, manipula as instituições para servirem às suas ideologias. Mas quando o justo governa, ele valoriza a família, ele fortalece as instituições tão importantes como bases da nossa sociedade. Quando essas instituições são minadas, são destruídas, toda a sociedade vem a se corromper, toda a sociedade vem abaixo. Quando o justo governa, ele governa para o bem de todos. Quando o justo governa, ele governa para atender os seus interesses ocultos, egoístas, e para atender as suas vontades. Então, irmãos, é por isso que os justos suspiram quando um perverso, quando um injusto assoma ao poder. Quando os homens justos governam, o povo se alegra. Mas quando os homens maus governam, o povo sofre, padece, reclama, porque o mau governante é uma tristeza para o povo, provoca o mal para o povo, enquanto isso, que o bom governante, que o homem justo é uma bênção para o povo, traz alegria para a nação. Mas também o versículo 16 vem contribuir com mais alguma informação a respeito desse assunto. Então leia comigo Provérbios 29, versículo 16. Quando os perversos se multiplicam, muito parecido ali, né, com o início do versículo 2, só que lá é quando se multiplicam os justos. Aqui no 16 é quando os perversos, né? Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Irmãos, o mundo caminha rapidamente para uma degradação. Esse mal, esses males, o erro, a perversidade, a impiedade que nós estamos vendo tomando conta do Brasil, isso é global. Os valores morais em todo canto desse planeta estão sendo pisados, escarnecidos, irmãos, zombados. Como se nós falarmos sobre respeito, sobre castidade, sobre pureza, as pessoas vão rir da nossa cara, porque a falta de respeito é incentivada. A questão da castidade, isso parece história do século XVIII, né? As pessoas não valorizam mais a castidade, né? Hoje, inclusive, é até incentivado que não haja mais castidade. Isso fere princípios bíblicos frontalmente,
não é? A questão da pureza, pureza no trato, a pureza na fala, a pureza no procedimento, a pureza no coração. Isso são coisas estranhas numa sociedade tão corrompida pelo pecado como nós temos nos nossos dias. São coisas alheias à nossa sociedade. A família, por exemplo, ela tem sido atacada direto. Irmãos, o que está na pauta da ideologia de gênero não é simplesmente a questão da opção sexual, mas é a questão do casamento. Eles querem destruir o conceito tradicional de casamento e de família. Eu estou falando algo que já foi dito pelos próprios integrantes desses movimentos LGBTQIA+, né? Esses defensores dessa ideologia. A família está sendo atacada, achincalhada. E isso por quê? Porque os perversos tomaram o poder. Os perversos assomaram o poder. Então, quando o perverso toma o poder, as transgressões se multiplicam. Não é isso que nós lemos aqui ainda há pouco? Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. A multiplicação de perversos em qualquer área da nossa sociedade vai trazer consigo, como consequência, a multiplicação da perversidade, irmãos. Hoje, conforme eu falei, a família tem sido atacada. O divórcio tem sido incentivado. O adultério tem sido aplaudido como algo normal. O divórcio não tem sido entendido como algo grave, que não pode acontecer. Afinal de contas, o casamento é até que a morte nos separe, não até que eu encontre algo no outro que eu goste, ou até que o amor acabe. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque o amor também é algo que precisa ser semeado dia a dia. O amor vem através de uma escolha de cumprir os propósitos de Deus no casamento. Então, meu querido irmão, o divórcio não é algo que tem que ser incentivado. Mas quando os perversos se multiplicam, valores como esses são incentivados. Valores errados. O adultério, por exemplo, também é aplaudido. É considerado algo comum. As pessoas se gabam de adulterarem. Inclusive as relações, conforme eu falei ainda há pouco, contrárias à natureza, são vistas como uma conquista. Irmãos, Deus nos fez macho e fêmea. É isso que está na palavra do Senhor. Não tem outra forma. Se você olhar o corpo humano, estudar o corpo humano de maneira um pouco mais aprofundada, você vai ver que não tem, biologicamente falando, não tem outra alternativa. Ou é macho ou é fêmea. Ou é macho ou é fêmea. Não tem outra forma. Mas, infelizmente, devido à multiplicação da iniquidade, muitos têm tido relações sexuais contrárias à natureza. É isso que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1. Eu não consigo entender, a minha inteligência é curta, como que algumas pessoas que defendem essas leis, mesmo se dizendo evangélicas, porque não são, conseguem não ver na Bíblia algo que a Bíblia condena tão veementemente e tão claramente. Também a desonestidade é praticada de uma forma assim, às claras, irmãos. Políticos que ascenderam ao poder, se aproveitaram do povo, bilhões foram desviados nesses últimos anos. A corrupção se instalou no Brasil em todas as áreas da sociedade. Quando os perversos se multiplicam, as transgressões também se multiplicam. Fica muito claro aqui.
nesse texto. Quanto mais os perversos impõem à sociedade a sua agenda ímpia, a sua agenda pecadora com ideologias estranhas à palavra de Deus, mais a sociedade se torna decadente. E é isso que nós estamos vendo. A sociedade não está melhorando, ela está piorando. Eu acredito que basta somente você abrir a janela, olhar um pouco para fora, ou então ligar a sua televisão, que você vai ver isso muito claramente. Quanto mais se decretam leis contrárias, só aquelas leis feitas da calada da noite, às escondidas, quanto mais se decretam leis contrárias aos valores morais, mais as famílias estão se desintegrando. Irmãos, amigos, mesmo que você não seja crente, mas eu acredito que no seu coração você ainda valoriza, você ainda tem guardado valores morais importantes que a sociedade não pode desprezar. Quando os perversos prevalecem, o juízo também é corrompido. A própria justiça é corrompida. Mas a justiça divina não falha. O texto nos diz, no final do versículo 16, que os justos verão a ruína deles. Os justos verão a ruína dos perversos. No tempo certo, Deus vai exercer o seu juízo. A justiça vai triunfar sobre a injustiça. A verdade, no final, irmãos, vai vencer. O bem vai prevalecer. E no final das contas, os justos vão receber a sua recompensa eterna e vão entrar no reino da glória para viver eternamente nos céus. Pode ser que eu e você não vejamos com os nossos olhos carnais o juízo de Deus sendo exercido, mas no tempo certo, lá no fim dos tempos, quando Jesus voltar, Deus vai exercer a sua justiça. E todos os homens perversos receberão a paga pelas suas perversidades e pelas suas incredulidades. O verdadeiro negacionista é aquele que nega o juízo de Deus, nega a Jesus Cristo, nega a necessidade de Jesus no seu coração. E com isso tem atitudes perversas e abraça os valores errados na sua vida. Então não queira ser uma dessas pessoas. Se você ainda não tem a Cristo no seu coração, peça para Cristo entrar. Quem sabe você tem guardado valores morais errados. Então, peça para Cristo transformar o seu coração. Ele vai entrar, ele vai fazer uma limpeza completa. Ele vai salvar você da condenação eterna, mas também vai transformar a sua vida no presente. Faça isso nessa noite. Quem sabe hoje seja uma ocasião oportuna para você crer em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, entendemos a tua palavra. Entendemos aquilo que tu querias nos dizer através dela. Quem sabe esse pregador não ter tido habilidade suficiente para dizer tudo aquilo que precisava ser dito. Mas sabemos, ó Pai, que quem traz o convencimento no coração, quem traz as mudanças de convicção, é o próprio Espírito de Deus. Por isso nós cremos, ó Pai, que o Espírito Santo está trabalhando nos corações nesse momento, operando as mudanças devidas. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é sempre atual e tão necessária nos tempos que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe de fazer a sua inscrição para participar dos nossos cultos.
Estamos ainda com limitações de quantidade de pessoas no templo, então as inscrições são necessárias. Se você não é membro da igreja, você pode fazer inscrição aí no comentário desse culto, ou então mandar uma mensagem através do Messenger, lá na página da igreja no Facebook. Igreja Batista em Nova Suíça, Nova Friburgo. Tá bom? Vão aparecer na sua tela as informações bancárias, para que, se você assim desejar, quiser abençoar essa igreja através da entrega do seu dízimo e da sua oferta, você possa fazer através da movimentação bancária. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã.